Passados 3 meses após a tragédia, a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, o desafio de onde colocar toneladas e toneladas de entulho ainda permanecem. Nós temos ainda deslocamento de entulho da Zona Norte, da região metropolitana. A Fernanda Simoneto tem o destaque. Fernanda, boa tarde. Boa tarde, Osíris. O consórcio metropolitano, a Grampal, abre nesta quinta-feira o edital para credenciamento de aterros sanitários para resíduos recolhidos durante as enchentes. A estimativa inicial é que vai ser necessário absorver cerca de 483 mil toneladas de resíduos. O valor máximo a ser pago por tonelada é de R$ 116,46. O edital foi elaborado a partir de um relatório enviado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, com 16 aterros licenciados, incluindo Minas do Leão. A medida ocorre depois da interdição do aterro São Judas Tadeu, de Gravataí, que atendia Porto Alegre e Canoas. A pedido do Ministério Público, o local não pode mais receber os resíduos até que se comprove que a área é adequada. 3 meses depois do início das enchentes, o destino final dos entulhos ainda é incerto. Os entulhos da capital são enviados temporariamente para o terreno da Avenida Severo Dúlios, no bairro Sarandi, na Zona Norte. Tá certo. E vai se acumulando, né? Isso é um desafio. A gente está em linha já com o presidente da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, Yuri Schmidt. Uma boa tarde, obrigado pela presença conosco. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, satisfação enorme. Esperamos aqui poder contribuir com informações adequadas aí para a gestão sustentável integrada de resíduos no Rio Grande do Sul. Nós já participamos de vários eventos e diálogos com o Ministério Público e com diversas autoridades, secretário de Estado, e no Rio Grande do Sul. Nós temos como associado da Brenha Proambi, a fundação que faz o tratamento de resíduos industriais para o coprocessamento, utilizando o combustível derivado de resíduos, em Bento Gonçalves, a região industrial ali. E sentimos uma carência enorme no Estado de investimentos na recuperação energética de resíduos. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Sim. Presidente, eu visitei há algum tempo a Holanda, Amsterdã, Rotterdam, outras cidades, e lá, desde o outro século, né, já se tem usinas que trabalham resíduos sólidos ou outros mais e transformam em energia. A gente vai continuar enterrando resíduo, vai continuar enterrando entulho, até quando? E abrindo aterros sanitários. Será que não era melhor migrar para usinas, por mais caras que elas pareçam ser, mas elas acabam se pagando? Então, na verdade, elas não são mais caras. Se você olhar para o custo inicial, ela fica de 50%, às vezes um pouco mais caro do que um aterro sanitário. Agora, se você olhar o custo final, durante o tempo de operação da usina, ela sai bem mais barata. Isso porque, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem a capacidade de trazer aí investimentos de 12,5 bilhões na construção de 7 usinas de 20 megas de recuperação energética. São usinas de cogeração, combustão, que fazem a destruição térmica do resíduo, que não é reciclável, e faz a geração de energia elétrica e vapor, né? Então, isso permitiria um ganho no saneamento básico na saúde pública. Você teria aí quase 15 bilhões de custo evitado na saúde pública e no meio ambiente. Então, nós estamos falando que o custo de construção da usina é mais barato do que o gasto que você vai ter com a saúde pública e o meio ambiente nos próximos anos, se essas usinas não forem construídas, né? A gente pode ter aí, atender 150% da iluminação pública do Estado com essas usinas, ou seja, 1,2 gigawatt-hora ano, dá para gerar 815 postos de trabalho. Nossa. A gente teria 4 centrais de reciclagem e compostagem, 6 de transbordo e reciclagem, 1 coprocessamento, 2 plantas de CDR. Isso já foi apresentado na FIEMA no ano passado, né, pela Proambi. Nós tivemos um evento recente também aí em Porto Alegre, com participação do Ministério Público, no Energy Blast, que eu participei ano passado. Então, assim, essa discussão já é longa, acontece há mais de 10 anos pela própria Energy Blast, aí, que é um evento que acontece todos os anos em Porto Alegre, mas não tem tido um engajamento, principalmente das empresas locais, né, em buscarem contratos de concessão com uma estruturação de capital de 30 anos para fazer viabilizar essas plantas. Sim. Presidente, algum município, algum estado já usa essas usinas hoje no país ou não? Olha, a nível mundial, nós temos 3 mil usinas operando. Temos 1.000 usinas na China, 1.000 no Japão, temos 540 usinas na Europa. Hoje, somente 20% do resíduo urbano na Europa vai para
aterros sanitários, só que países como a Holanda, por exemplo, não existe mais aterro sanitário. Alemanha, Áustria, Suécia, Finlândia, esses países alemães, esses países já eliminaram os aterros sanitários. Suíça, Bélgica, né, eles eliminaram os aterros sanitários há muito tempo. A Alemanha proíbe aterros sanitários desde 2005. Né, enquanto isso, a gente continua enterrando o lixo sem ter necessidade. Agora, como você falou, a catástrofe trouxe 2 desafios. Né? Sim. Você tem os resíduos que têm poder calorífico, são os resíduos que são urbanos, com composição de plástico, papel, borracha. Esses resíduos, eles têm, que não são recicláveis, eles podem ir para a destruição térmica, junto com matéria orgânica também. Já o resíduo da construção civil, que ele é inerte, com que tem areia, cimento ali, esse resíduo, ele não pode ir para a usina dessa, ele teria que ser feito uma trituração, uma preparação e reciclar. Você consegue produzir areia, né, de qualidade com esse resíduo da construção civil. Agora, claro, pedaços de plástico, privada, você tem ali madeira, né, isso daí pode ser levado, encaminhado para a usina Waste to Energy, né, que é a usina que faz, através da cogeração, destruição térmica, que são essas usinas que eu te falei, que são 3 mil. Hoje, 70%, né, presidente, do entulho que tem aqui na região metropolitana e capital é madeira e ferro, móveis, né? Pois tudo isso poderia ir para uma usina dessa natureza. Obviamente, se for só madeira, né, você pode usar usinas de biomassa, mas isso precisa ter feito um planejamento, né? Quando é uma questão urgente assim, você não tem muito o que fazer. Se o Rio Grande do Sul já tivesse essas usinas, esses resíduos já teriam destinação certa. Sim. Então, realmente, o Estado precisa ter um planejamento mais adequado para buscar esses empreendimentos que vão trazer esses benefícios, né? Sim. Inclusive, parte desses resíduos, né, de madeira, plástico, isso pode ser triturado para fazer o combustível derivado de resíduo e usado no coprocessamento. Você tem indústrias aí de cimento que podem utilizar. Né? A Proambi, por exemplo, está com a capacidade aí máxima de operação hoje, por conta dos resíduos que ela já trabalhava da indústria e também está recebendo um pouco desses materiais. Agora, por exemplo, é difícil competir com o aterro sanitário, né? Então, o Estado ele precisa ter um incentivo, né, para a geração de energia e o tratamento desses resíduos. Como a gente sabe, o tratamento... Acho que o incentivo é salvar a natureza, né? Hã? O incentivo é salvar a natureza, esse é o principal de todos. Acho que a gente tem que aprender alguma coisa depois da tragédia, né? Exatamente, salvar a natureza e o meio ambiente, né? Nós estamos falando de saúde pública. Pra você ter uma ideia, no Brasil, o Instituto Trata Brasil aponta que morrem 38 mil pessoas por ano decorrente da falta de saneamento. Nossa. E aproximadamente metade disso é da má gestão do lixo urbano. Nós temos aí muitos lixões ainda, inclusive, tem lixões ainda no Rio Grande do Sul. Nós temos aí aterros controlados, que são classificados como também lixões, porque eles não têm sistema de impermeabilização, né, adequado. Então, quando você tem uma catástrofe dessa, de muita água, muita chuva, até mesmo os aterros sanitários, eles podem entrar em colapso. As bombas podem queimar, deixar de funcionar, e você tem ali o problema também do extravasamento de chorume, né, das lagoas, onde é tratado esse chorume. Então, assim, o aterro sanitário, ele é um instrumento hoje que é importante para o Brasil, porque você demora para implementar essas usinas. Eu não poderia dizer que a gente não precisa dos aterros, só que eles devem ser encarados como uma solução transitória para soluções mais sustentáveis. Então, a partir do momento que eu tenho um contrato para determinar um contrato de concessão para fazer essas usinas, eu vou precisar dos aterros como a fase de transição. Mas a gente não pode encarar os aterros como uma solução definitiva, de maneira nenhuma. Ela não é a solução definitiva para você fazer a destinação correta, né, ambientalmente correta desses resíduos. Agora, por que o poder público foge da instalação das usinas, os políticos? Porque o lucro com aterro é muito grande, vai acabar com o mercado. Como é que se explica isso? Olha, existe realmente uma margem de lucro um pouco maior dos operadores de aterros, né? Porque inicialmente você não tem uma política que esses aterros também sejam um instrumento mais sustentável. Por exemplo, a instalação de osmose reversa, ela pode evitar essas lagoas de chorume, que podem evitar a contaminação. E a osmose reversa, ela tira todos os contaminantes da água. Então, você vai tirar metais pesados, antibióticos e outros contaminantes que não saem com tratamento convencional. Só que isso tem um custo. Então, assim, o problema não são as empresas em si. A culpa mesmo é dos municípios, porque se eles tivessem capacidade de estruturarem bons contratos de concessão, com obrigações claras do serviço, as empresas iam participar e iam cumprir as regras. Então, é uma questão municipal.
eu acho que falta também uma ausência de participação do Estado, né? O Estado, eu acho que é o mais responsável por esses problemas, e ele tem se eximido, né? Você tem hoje a obrigação de ter um plano estadual, e nesse plano estadual, segundo o novo marco de saneamento aprovado em 2020, os estados podem fazer blocos regionais de referência. Então, ele pode dividir o estado em regiões, e essas regiões vão ter aterros regionais e vão ter capacidade, por um contrato de concessão de 30 anos, de fazer as usinas necessárias para o tratamento, centrais de reciclagem, centrais de compostagem, produção de CDR e a incineração, a combustão da fração não reciclável. E aí você fecha o ciclo, não precisa de aterro sanitário mais, apenas para materiais inertes. Uhum. Essa estruturação não é possível hoje com o marco de saneamento, mas depende de uma lei complementar do Estado. O Estado de Goiás é um exemplo, né? A gente tem lá, o Estado de Goiás, ele tem muitos lixões, é mais da metade do lixo. Ele separou o Estado em 3 regiões, serão 3 contratos de concessão. Isso vai ficar fácil de você organizar todos os municípios em um contrato apenas, como é feito com o saneamento em muitos locais do país. Saneamento básico de água e esgoto, né? E águas pluviais. Então, seguindo esse modelo do tratamento de água e esgoto, a gente hoje pode aplicar para os resíduos sólidos. Então, eu acredito que esse seja o ciclo mais virtuoso, porque você ficar com esses consórcios que muitas vezes não admitem ou não interessam para eles crescer e atender o estado inteiro. Eles vão atender a região ali que eles decidem que é importante para eles, e os municípios menores que não têm capacidade de fazer um aterro sanitário porque é caro, porque é pequeno o aterro, ele precisa mandar para um aterro regional. E os aterros regionais, muitas vezes, eles ficam longe desses municípios menores. Uhum. Então, acaba que ele enterra lá localmente, num lixão, num aterro controlado, e causa dano ambiental. Então, se o Estado chamar para si o problema, eu acredito que ele consegue estruturar esses blocos de referência de gestão de resíduos sólidos, e aí você não vai ter mais esse problema que acontece hoje. E hoje, por exemplo, é possível cobrar na conta de água, na conta de luz, a prestação desse serviço com um pequeno acréscimo do que já é pago hoje, né, no IPTU, naquela taxa de limpeza pública. Então, você consegue ter uma fonte de garantia para o financiamento dessas instalações, cobrando uma tarifa na conta de água ou na conta de luz. Isso já é regulamentado pela ANA, pela ANEEL, as agências reguladoras de saneamento e energia elétrica, né? E você pode também ter a possibilidade de poder utilizar a energia elétrica dessas usinas para consumo próprio. E aí você consegue viabilizar a operação das usinas. Ou então você pode vender energia elétrica, né, para o consumidor. A gente trabalha em Brasília para viabilizar uma obrigação do governo federal contratar essas energias, mas no Brasil a gente tem a primeira usina, né, Barueri, foi contratada em 2021 no leilão A-5. Então ela entra em operação em 2027, em janeiro. Sim. Então, qual é a capacidade? Ela trata 875 toneladas por dia, né? Sim. Só que o Rio Grande do Sul pode fazer 7 usinas de 1.000 toneladas por dia. Olha só que legal. Puxa. Pode fazer 7 usinas maiores do que essa. Uhum. Sim, seria bem interessante, né? Agora, o marco regulatório consolidado é só de resíduos ou é o mesmo de saneamento? Então, a gente tem 2 leis federais. Tem o marco legal do saneamento, que foi alterado pelo novo marco de saneamento, apenas pequenas alterações na lei, que traz essa possibilidade de estruturação de concessões, que hoje é uma obrigação. Aliás, eu alerto todos os prefeitos do Rio Grande do Sul, vocês não podem mais operar com contratos de 5 anos de convênio, programa, precários, emergenciais, tudo isso é proibido. E poderá responder por improbidade administrativa quem insistir nesses contratos, porque desde 2020 eles são proibidos. Então, desde 2020, tudo tem que ser por meio de concessão. Então, teoricamente, esses contratos já não podem ser mais feitos. A partir de 2025, nenhum contrato desse pode existir mais, né? Isso se, teoricamente, eles foram assinados antes de 2020, né? Mas eu acredito que a maior parte desses contratos acabaram e estão sendo renovados ainda. Então, o Estado precisa estruturar concessões. Isso é tratado na lei de saneamento, né? Agora, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305. Ela determina que, na hierarquia de resíduos, nós temos a preferência pelo tratamento, né? O resíduo sólido, apenas o rejeito vai para o aterro. E o rejeito é o resíduo sólido que passou por tecnologias disponíveis e economicamente viáveis. Então, assim, com certeza elas são economicamente viáveis, porque você vai ter um gasto muito maior se você não fizer as tecnologias, né? Na saúde pública do meio ambiente. Então, existe um custo do saneamento que a gente sabe, né? O custo de não fazer é maior no saneamento. A cada R$1 investido em saneamento básico, você economiza cerca de R$4 no meio ambiente e na saúde pública. Então, isso precisa ficar claro para a população, que o tratamento do resíduo ele é importante, ele é necessário. A gente também pode gerar biogás, biometano a partir da biodigestão anaeróbia,
da fração orgânica dos resíduos, lodo de esgoto, você pode utilizar resíduos da agropecuária, resíduos de biomassas da produção agrícola e também resíduos restos de alimentos, feiras, supermercado, resíduo da indústria, abatedouros, né, frigoríficos. Todos esses resíduos da matéria orgânica produzem muito metano, que é um gás de efeito estufa 86 vezes pior que o CO2. E hoje o principal meta de aquecimento global é o metano. E 90% do metano vem desses resíduos que eu acabei de falar e é a pauta que a Abrem quer desenvolver no país. E o problema que teve das enchentes no Rio Grande do Sul é o aquecimento global. Então, veja bem, a solução para o problema que vocês enfrentam está na mão de vocês. Vocês têm que tratar os resíduos. E o resíduo hoje dá quase 1/3 dos gases de efeito estufa que a gente tem no Brasil e no mundo. Né? 1/3 do problema está no metano. Né? E o metano, se ele for cortado hoje, daqui a 15 anos ele dissipa na atmosfera e você consegue atingir o net zero, que é 1,5 grau até 2050, que é a meta global do Acordo de Paris. E se você cortar CO2, demora 30, 40 anos para você ter a diluição disso na atmosfera. Por isso que hoje a prioridade é cortar o metano. Né? E não vai ser diminuindo o gado ou a produção de alimentos que a gente vai resolver o problema. Isso vai gerar outro problema, que é a fome. Né? A gente precisa produzir alimento. Então, a gente precisa, na verdade, tratar os resíduos que são decorrentes da atividade humana, né, e produção de alimentos. Né? Sim. Então, esse é o grande objetivo. Sim. Presidente da Abrem, Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, Yuri Schmidtke, obrigado pela análise aqui no nosso Tempo Real. Um bom dia de trabalho, obrigado, até um próximo contato. Um grande abraço, sempre às ordens. Forte abraço. 2h54, temperatura em Porto Alegre 25 graus, é um desafio gigantesco, né? E a gente era para ter começado a fazer essa lição de casa lá há 10 anos, né? Então, há 10 anos uma missão foi para a Holanda, aqui do governo do estado, e percorreu várias cidades, teve contato com as usinas, viu tudo que acontecia lá. A Holanda, desde o século XVIII, desde o século XIX, ela tem usinas. Começou com as usinas de processamento de lixo, que à época ainda eram a vapor, as usinas, por incrível que pareça, eram rudimentares. E depois veio evoluindo, e eles têm a tecnologia mais moderna do mundo hoje. Né? Eles processam todo o lixo, transformam em energia, a energia abastece os prédios públicos, né? Tanto em Amsterdã como em Rotterdam, como em outras cidades. Né? E exportam essa tecnologia. É caro, mas se paga. E o Brasil vai ter uma usina em Barueri. Olha, não tem cabimento isso, né? Cada estado tem que ter no mínimo 10. Né? Substituir os aterros sanitários, não tem cabimento mais você ficar enterrando lixo. Né? Você todo dia tem uma romaria de caminhão de lixo que é recolhido em Porto Alegre em direção a Minas do Leão. Alvorada, outros lugares. Gravataí foi embargado agora, né? Mas é maluco isso, né? Então, não tem cabimento. Lixão e esses aterros sanitários não se comportam mais. Quando você tem tecnologia que você faz uma usina, né? E processa toda espécie de lixo. Você processa e transforma em energia. No final do processo, eu vi lá na Holanda, sobra um tijolinho preto. No final de todo o processo, sobra um tijolinho preto. Além da energia, tem uns tijolinhos depois para usar, né? Então, e a gente aqui, a Holanda cobra inclusive da Alemanha para processar o lixo da Alemanha, né? Cobra de outros países ali para fazer esse processamento, né? Então, o Brasil, do tamanho que é, com a quantidade de aterros sanitários que tem, com o impacto ambiental que isso possui, não ter ainda tomado a frente desse processo, olha, é um absurdo. Eu fico pensando o que o poder público está fazendo. O que a União, os estados, os municípios. Claro, tem um grande mercado nisso, né? Interessa a alguém. É como a gente não ter ferrovias, né? A gente fez a opção lá na década de 70 por diesel e pneu. É um grande mercado, favorece a muita gente. Deixa a ferrovia de lado, né? Porque às vezes é mais barato você transportar de ferrovia um país gigante desses, né? E o lixo é a mesma coisa, tem mercado. Essa é a questão. Tem muita gente que fatura milhões com aterros sanitários. Interessa a diversos segmentos. Aí vai romper isso como? Vai trazer uma usina, vai acabar com esse segmento, né? É isso. Só que a gente está destruindo a natureza. E tem um risco ambiental gigantesco, todos os dias. Além do custo de você estar recolhendo lixo e mandando para essas regiões, né? Isso tem prazo, isso não é infinito. Né? E a gente está machucando a natureza e não percebe. A gente vai perceber quando tem a tragédia. A gente acabou de passar por uma. A gente tem que aprender alguma coisa. Né? Não é possível continuar errando. Né? Então está mais do que na hora do estado do Rio Grande do Sul ter usinas de processamento de lixo para transformar em energia. O aterro eles abrem um atrás do outro. Né? Acabou de um lugar, eles abrem em outro lugar. Né? E assim vai. Né?